Boa tarde, boa noite. Olá, rapaz, amigos, amigas queridas. Eu posso dizer que nós somos desafiados a viver o tempo que nós estamos vivendo. Ninguém esperava e ninguém sabia como e por quê que esse tempo está se apresentando do jeito que está. E apesar da gente, nós, especialmente os barrais, ter todas as orientações das escrituras, né, falando de tempos de grandes provações, tempos de grandes testes, que todos passariam por grandes testes. E o tempo que nós estamos vivendo é esse. Nós estamos aqui agora, desafiados a tentar compreender o que é isso. Quem nós somos? O que nós somos? E como nós agirmos diante disso tudo? Como nós nos relacionamos com os textos e as orientações que de Bahá'u'lláh, que Abdu'l-Bahá, que o Bab e que mais proximamente a Casa Universal de Justiça trouxe e que está orientando a gente? Como a gente se relaciona isso com o dia a dia nosso? Como a gente se relaciona quando a gente está num tempo em que a gente, na intimidade do lar, na solitude da relação com Deus, como é que a gente se relaciona num tempo como esse? Como é que a gente se relaciona com as outras pessoas? Então, esse é um tempo de desafios. Desafios que nos colocam para nos testarmos, sabermos em que nós nos fiarmos para a gente poder dar conta de entender a nós mesmos e as nossas relações e a nosso dia a dia. Qual o propósito nosso? Não é? Então, com base nisso, vários autores barrais, alguns, Suadib Tarzadeh, uma pessoa que viveu nasceu dentro de uma família, e uma família que remonta os tempos em que aqueles luminares divinos estiveram na Terra, como Bab, como Bahá'u'lláh e o grande mestre, né, Abdu'l-Bahá. Ele, por Suadib Tarzadeh, nos conta, a partir das suas experiências, ele, num ato de amor à humanidade e querendo, num ato de generosidade, tentar compartilhar essa experiência de ter vivido próximo daqueles luminares que... Quem são os profetas divinos, pessoal? Esses profetas, esses mensageiros divinos, eles são pessoas que vêm e trazem uma grande profusão de energias que a gente ainda não entende muito bem como é que isso se espraia por entre nós e as nossas relações, né? Mas, especificamente, proximamente dele, quando esses manifestantes divinos vieram, a sociedade também, cientificamente, na ciência, começou a estudar um pouco sobre magnetismo, sobre as formas como se transmite energia, uma energia que, de uma certa forma, influi, é quase invisível, mas influi sobre o desenvolvimento de tudo. Isso é o magnetismo, né? E a ciência nos deu algumas referências de como a gente entender como é que um manifestante divino age. Então, se a gente começar a olhar a história da humanidade, a gente começou a perceber que proximamente de nós, aproximadamente 180, 170, 150 anos, aconteceram fatos muito fortes que criaram uma força magnética que transformou a humanidade. E Suadib Tarzadeh diz que, antes disso, né, a humanidade passava por um período
que é muito parecido com aquilo que é as etapas de desenvolvimento de uma pessoa, que são as etapas da infância, da adolescência, e que nós estamos, como Abdu'l-Bahá nos esclareceu, no limiar de entrar na idade adulta. Então, durante esse período de infância, as pessoas, em geral, o que caracteriza uma criança? Uma criança, ela tem um senso, apesar dela saber o que é certo e o que é errado, ela precisa do outro para poder autorizar ela, ou dar autoridade para ela. Ela precisa do reconhecimento de alguém para ela poder agir. Ela sabe o que é certo ou errado, mas ela precisa da aprovação de alguém. Então, a história da humanidade foi assim. E enquanto a humanidade era criança, estava nesse período de infância, existiam pessoas que tomavam a responsabilidade por todos. Então, foi o período dos reis, foi o período dos sacerdotes, foi o período em que líderes promoviam grandes mudanças, né? Enquanto isso, outros manifestantes divinos vinham e traziam magneticamente as forças para fazer essa humanidade caminhar para outra etapa, que era a adolescência. E nós estamos vivendo agora um período, né, em que parece conturbado, parece muito desafiador, porque os tempos que nós vivemos, parece que os líderes não conseguem mais nos fornecer as referências necessárias para eles executarem dentro das organizações para poder promover a governança da vida humana. Os líderes religiosos experimentam uma série de fórmulas dentro das suas próprias religiões e não conseguem promover aquela força necessária para que as pessoas se inspirem e continuem vivendo sem aquela sensação de vazio interior. E, mais recentemente, né, a gente está vendo que alguns acontecimentos naturais têm influído sobre a organização da vida humana, e o que nós estamos vivendo agora. E, lá no Oriente, um jovem de 26 anos mostrou na sua maneira de viver, né, que devotando-se inteiramente a Deus, um ato de devoção e de amor, ele conseguia criar uma força magnética que todos que se chegavam próximo de si se transformavam. E todas as suas capacidades humanas eram transformadas e essas pessoas se tornavam gigantes espirituais. E isso tudo dentro de uma sociedade que era opressora, que era superficial e que era movida pela corrupção, pelos interesses. E esses jovens, independente das circunstâncias, e essas pessoas e líderes, ele promoveu uma movimentação que mais de 20 mil pessoas magnetizadas se transformaram e criaram um grande movimento que, infelizmente, a sociedade iraniana se voltou contra e dizimou essas pessoas. Isso foi o Bahá. E depois, Bahá'u'lláh juntou esses sangue derramado, essa energia que essas pessoas derramaram para poder criar, a força necessária para o que eles diziam ser uma nova civilização. Era o tempo de fechar uma etapa da história humana, o tempo de abrir as forças necessárias para criar uma nova civilização. E eles foram dizimados. Bahá'u'lláh reorganizou isso tudo, reorganizou os ensinamentos, criou um conjunto de crenças, um conjunto de leis, um conjunto de ensinamentos que organizou uma estrutura administrativa, organizou uma série de orientações
para que as pessoas pudessem, né, através dessa estrutura e dessa organização e desses procedimentos, caminhar na direção disso que é o momento que tanto o Bab quanto o Bahá'u'lláh diz que seria o tempo que nós estamos. E nós estamos tentando nos enxergar dentro disso. Sadik Tarzadeh diz que todo mundo foi provado. A própria, como o próprio Bahá'u'lláh diz, a própria manifestação do Bab e de Bahá'u'lláh, sabe? A manifestação de Bahá'u'lláh foi um grande teste para todos, até mesmo para os outros manifestantes divinos. Então, resgatando um pouquinho um trecho do Alcorão, que diz: pensais vós que por dizerdes eu creio, não sereis provados? Então, assim, todo mundo é o tempo todo provado, pessoal. Se nós estamos participando de um processo de construção de sociedade, nós, cada um e todos, estamos passando o tempo todo por testes e por provações. Acontece que, eu sou, pegando um pouco um gancho do Sr. Peter Han, que fez uma explanação no Templo Bahá'í dos Estados Unidos, ele dizia que nós, às vezes, estamos tão, ainda pouco preparados, que às vezes a gente pensa que estamos tão envolvidos com a nossa própria vida e com os medos e os nossos receios e o nosso dia a dia, que a gente não percebe muito das coisas que estão acontecendo em volta. E assim é. A humanidade como um todo ainda não percebeu de onde vem essa força que está guiando, que fez com que, a partir de 1844, toda a humanidade passou a se movimentar de uma forma diferente. Nós sabemos disso. Que os grandes conhecimentos científicos, a segunda revolução industrial se deu a partir de 1850. A partir daí, a sociedade foi outra. A quantidade de equipamentos, as ciências, os pensamentos, tudo mudou, pessoal. E ninguém sabe muito bem, sabe? A maioria das pessoas não sabe muito bem de onde vem essa força. Esse magnetismo que impulsionou todo esse desenvolvimento social, todo esse desenvolvimento tecnológico, todo esse desenvolvimento das sociedades. E, por outro lado, né, também essa falta de reconhecimento de onde vem essa força, essa maneira de achar que está, por si, sendo o impulsionador do movimento social, que os indivíduos se auto-atribuíram esse papel, tanto dentro da filosofia, quanto dentro da política, quanto dentro da ciência. Todo mundo estava muito movido ainda por um ato adolescente de achar que ele era o autor de tudo. O não reconhecimento de onde vem a força fez com que criassem situações muito difíceis, pessoal. E essas crises todas que a sociedade vem passando, exatamente por conta desse desencontro entre o que, de onde vem a força e como se reconhecer enquanto ser simplesmente alguém que é impulsionado pelas forças divinas. De alguém que representa Deus e que está disseminando esse poder. E por conta de as pessoas agirem dessa forma, né, faz com que as instituições tenham vida muito, não cumpra muito bem o papel para o qual elas existem, que é fazer com que resguardar o desenvolvimento de todos, mas só de grupos pequenos. Mas, por outro lado, de uma certa forma, nós estamos vendo que cada vez mais pessoas tentam apresentar o seu pensamento, sabe? Já não acreditam muito só em um pensamento único de um líder ou de uma instituição. Então, nós estamos vivendo esse período em que cada um quer se auto-justificar, quer se conhecer por si próprio, quer assumir a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. Esse é o tempo
que estamos no limiar do virar da adolescência, da juventude, para a entrada na maturidade. E é vendo dessa forma que a gente pode perceber que, por mais que existam muitas crises, muitas situações em que nós estamos percebendo que pessoas caminham, caem, levantam, porque a dinâmica é essa, pessoal. Sabe? A dinâmica é essa, é de autorresponsabilização. Por outro lado, existe uma necessidade de que refinar os sentidos para a gente poder perceber como essa força magnética, essa força que tem origem em um ser que está representando Deus, que criou um conjunto de ensinamentos, que esses ensinamentos criam uma força, um poder diferente para os indivíduos. Por isso, o fato de a gente fazer orações e quando está, ou meditação, ou quando você está em contato com Deus e com a palavra sagrada proclamada pelo manifestante divino que está nessa época, isso dá uma paz, uma alegria, traz um poder que a gente não sabe de onde. Isso é esse contato, esse relacionamento com a força divina para a época faz com que a gente crie toda essa movimentação interna que tira todo esse mal-estar que a falta de percebimento de como nós funcionamos leva. Então, para além disso, a gente precisa caminhar um pouco para além disso. Porque o fato de nós termos essa concepção de alguém que tem a orientação necessária para o tempo que nós estamos vivendo e que a gente se coloca em sintonia com ele e cria toda uma alegria, uma irradiação de energia positiva e que a gente quer atuar na sociedade para fazer a sociedade avançar, a gente precisa maturar ainda a maneira como a gente apresenta esses relacionamentos sociais. Então, o nosso desafio, né, que o Peter Kahn coloca, que nós sabemos disso tudo, estamos vivendo num mundo que tem um alto desenvolvimento tecnológico e que tem porém é assentado ainda em valores que caracterizam o adolescente. Que os indivíduos ainda têm muito presente em si, nas suas crenças, algo muito do individualismo. Algo muito da necessidade de autoafirmação. Algo muito forte ainda de esse impulso, esse instinto de competir pelo território. Então, essa questão pessoal que está no cerne ainda muito forte e que ainda impregna muito na maioria das pessoas, exige a necessidade de que haja uma espiritualização. Que é isso que nós estamos vivendo todo dia. Como nós nos magnetizarmos, como nós nos motivarmos, como a gente adquirir a força necessária para ir um pouquinho além disso que nos condiciona, dessas crenças antigas que formaram essas gerações das quais nós fazemos parte. E isso nos coloca numa situação em que, de repente, nós precisamos muito nos espiritualizarmos e não só a nós, mas espirituar as relações com as quais a gente tece. E espiritualizar não significa doutrinar ou disputar conhecimentos. Essa é a dificuldade da gente poder, esse é um desafio que a gente tem também, de como é que a gente espiritualiza. Como que é a espiritualização? Como é que se dá a espiritualização? Nós funcionamos de uma forma em que a gente usa a palavra, a mente, o raciocínio e
Por outro lado, toda essa estrutura que a gente usa para se expressar, ela é sustentada por essa atitude íntima que a gente tem com Deus, de a todos os dias a gente está fazendo todas as nossas práticas para poder nos movimentarmos internamente, pedindo para que os nossos conhecimentos se abranjam áreas da vida um pouco mais alargadora e que a gente conviva com pessoas com as quais a gente consiga tecer relações criativas, não competitivas, que não façam parte do fluxo de degeneração que a maioria da sociedade está participando. Mas que a gente participe de uma forma daquele lado em que as coisas se deem criativas e se criem condições para positividade, para transformação, para o alargamento dos horizontes e para que cada um cresça cada vez um pouco mais. Então, a espiritualização não é o nosso grande desafio. Porque muitas das vezes existe o pré-julgamento e falar, bom, ele está fazendo isso porque ele está querendo fazer a cabeça de alguém. Assim, as pessoas colocam um pouco uns valores ainda do velho mundo. E como a gente manter, sabe, a tranquilidade e de não se deixar, sabe, fazer com que esses valores disformes nos influenciem e a gente acabe perdendo um pouco da alegria, da clareza de que, olha, eu estou, claro que eu me previno, mas eu estou entendendo que o que nós estamos passando é que a gente precisa criar condições para que a gente crie uma sociedade que tenha uma vida diferenciada. Uma sociedade não mais pautada naqueles valores, mas uma sociedade pautada em valores que fazem refinar o caráter das pessoas e elas se tornem eticamente mais divinas. E que resgate a grande dignidade humana. E que tenha relações de respeitar o outro com o máximo de dignidade, como Abdu'l-Bahá mostra para a gente como que é. Então, como é que a gente, nesse mundo todo, e que a gente vê pessoas que se dizem altamente espiritualizadas e que, muitas vezes, têm essas relações, sabe, de competição, de desconstrução, né? Como é que é isso? Isso é espiritualidade? Não é? Não é? Então, assim, nós estamos sendo desafiados e todos estão sendo desafiados. Porque, segundo as Escrituras, e todas as Escrituras dizem isso, nesse tempo, pelo menos as pessoas que têm origem judaico-cristã, e mesmo os de origem islâmica, diria que nós estamos vivendo um tempo em que seria o grande dia de Deus. E nesse dia, todos seriam provados. E que nesse dia, todos não existiria outro caminho senão se voltar para a construção ou para o caminho que seria apontado por Deus. E entender isso é um pouco, né? Como que é isso? Então, uma grande consideração que o Soadib Tarzadeh coloca em um dos livros é de que o próprio Bahá'u'lláh diz, né, de que nós temos a nossa estrutura, Deus criou todas as condições para que a vida existisse. Então, pela simples palavra de uma menção de uma palavra de sua boca, ou menção da palavra formador, isso é místico. Isso é um sentido profundo de que do nada começou a existir algo que é a estrutura do mundo material. Com a menção de mais uma palavra, o todo generoso, essa estrutura passou a adquirir a potencialidade de criar vidas. E com mais uma palavra, foi criado, mais a palavra, o Todo-Poderoso, ele deu a capacidade de o predominante, na verdade a palavra o predominante, ele deu a capacidade de cada um ser único, cada ser único passar a existir e ter uma identidade.
E, com a outra palavra, o educador deu a capacidade desse ser, que é único, ser educado e crescer e se desenvolver. E, por mais uma palavra, o Todo-Poderoso, ele criou uma estrutura que nos orienta, que nos abastece, que é onde está esses que a gente considera os grandes magnetos, os grandes produtores da energia que faz com que a humanidade e nós todos caminhemos. Que a gente conhece de que cada vez que veio um deles, Krishna, Buda, Zoroastro, Maomé, Cristo, o Baba e Bahá'u'lláh, a humanidade adquiriu potências para poder crescer dentro das suas potencialidades. E nós estamos vivendo um período como esse, entendendo claramente como é que se dá o desenvolvimento, a criação de mundos e o desenvolvimento do ser humano. Nós estamos começando a ter uns vislumbres de que nós estamos à beira de uma grande transformação. Nós estamos à beira de sair de uma condição adolescente e entrarmos na grande era da maturidade humana. Isso tudo, todas as escrituras sagradas, Chogyam Effendi falava muito que a gente passaria por muitas calamidades. Mas são essas calamidades que vão purgar as pessoas e todos nós para tirar de nós o melhor que nós temos para a gente poder sair se entregar para essa condição de nova etapa de desenvolvimento e sair dessa apatia, dessa dor de estar sempre achar que todo mundo está sempre na disputa, de que está sempre, um querendo se sobrepor ao outro, que está querendo sugar o poder para si, que está querendo dominar, essas coisas de autoafirmar. Quer dizer, nós estamos começando a sair dessa condição. Essa condição é a condição que todos eles, o Baba, Bahá'u'lláh, Chogyam Effendi, Abdu'l-Bahá, todos eles falavam desse tempo. E o que nós estamos vivendo é isso, pessoal. É um grande momento, de espiritualizar. Agora, tem uma questão. Nós temos um entendimento muito precário ainda a respeito de nós mesmos. A ciência ocidental nos ensina a nos enxergarmos como ossos, músculos, veias, sistemas. Né? As ciências orientais, né, nos ensinam a enxergar como ductos eletromagnéticos por onde fluem as forças que fazem todos esses órgãos funcionar. Juntando as duas coisas, né, nós passamos a entender que o que nós estamos, que nós somos e como nós funcionamos, a gente começa a ter um entendimento um pouco melhor. E a partir disso, nós podemos assumir a responsabilidade que nós temos. Porque a vida adulta é uma vida diferente. É um tipo de identidade diferente. Já não é só mais eu. Eu estou dentro de uma comunidade e que existe uma autoridade. E agir naturalmente. É como as células. As células, todas elas têm uma potencialidade enorme. Mas, de acordo com de onde ela está, o tecido que ela está, ela produz o que é necessário para aquele tecido. Então, todos temos uma potência muito grande. Mas o ideal é que a gente aprenda a conviver como harmonia. A gente produz aquilo que é necessário para um tecido. Por exemplo, uma célula da epiderme, ela precisa de bastante pectina, então ela se forma achatada. Então ela se molda para o meio, para ela poder servir aquele meio. E fazer com que aquele meio sirva dentro de um sistema maior. Isso é o que nós estamos começando a chegar. O período de maturidade, pessoal. Sabe? Esse é o período de maturidade que nós estamos começando a nos enxergar. Por outro lado, voltando ainda naquela história de que todo o universo foi formado na sua estrutura material, na sua estrutura de forças que organizam, né, os reinos e os
os indivíduos, as identidades de todos os seres e a capacidade de crescimento e tudo isso, pessoal, sabe? Por outro lado, tudo isso foi criado por Deus, no sentido bem amplo, sabe? Foi Deus que criou, dessa forma, nessa linguagem, sabe? Nesse entendimento. Por outro lado, ele, segundo Baha'u'lláh, nós fomos criados e ele deu tudo. Deus criou tudo para a gente. Mas existe uma única coisa que ele reservou para si mesmo, que é o nosso coração. E o nosso coração ele reservou para si mesmo, e ele diz que, segundo as Escrituras, se a gente olhar, por exemplo, as palavras ocultas, né, muitas dos seus ensinamentos, diz que se a gente deixar no espaço do nosso coração abrigar alguns sentimentos e pensamentos que são contrários a gente vai estar infringindo, quando a gente abusa dos poderes que ele nos deu, a gente infringe algo que é a nossa estrutura. A gente já começa a abrigar no nosso coração sentimentos, pensamentos e atitudes que criam uma crosta em volta do nosso coração, e nós deixar a potencialidade que Deus colocou dentro de nós agir, pessoal. E a gente se torna cego pro meio, sabe, bate-cabeça, sai por aí, sabe? Quando a gente fere as regras de como a natureza e a existência humana, ela é construída, pessoal. Ela tem uma organização. E essa organização é toda essa estrutura, mas existe uma força que orienta, que guia. E que o nosso coração tem que estar em sintonia com essa força. Quando Baha'u'lláh diz que nós deixamos o estranho se abrigar em nosso coração, quando a gente deixa de nutrir ou se esforçar para poder usar das nossas características para poder cumprir o que é o objetivo nosso, para a época que nós estamos, da forma a gente viver, da forma como as células, sabe, dentro de um tecido, cumprindo o objetivo, usando das suas características para produzir o melhor de si para aquele tecido, sabe? A gente está querendo só usar toda a força do tecido para si só, gera doença. Gera a cisão, gera a desconstrução, gera condições que tiram a força do tecido. E assim, quando a gente age dessa forma, seja quem seja, em qualquer instância, se age assim, ele tira a força. E todos que agem no sentido de unidade, ele promove o magnetismo divino, ele promove o desenvolvimento. E é esse tipo de entendimento que falta ainda nas instituições desse mundo ainda que teima em continuar como os valores adolescentes de força, de domínio, de disputa, de território dominado, de ideias que querem prevalecer sobre os outros, de imposição para os outros. Isso tudo tem desconstruído o mundo. Então, construir, o Sodip Tazadeh diz que a base da espiritualidade está no nosso coração. O fato de nós não trabalharmos para abrigar dentro do nosso coração esses valores, essa atitude, faz com que a gente se desvirtue e perca o senso de como agir criando a espiritualidade. A espiritualidade não é uma palavra, não é dizer que eu sou espírita, que eu sou Bahá'í ou que eu sou alguma coisa. É a atitude de gerar as condições para que você se sinta, que você haja onde você vá trazendo força magnética,
alegria, transformação, motivação para as pessoas, entendimento. Não participar daquilo que corrói, daquilo que faz parte do lado... tem dois lados. De que lado que nós estamos? É o tempo todo a gente pensar sobre isso. Autorresponsabilidade. Como a gente usa as forças das quais ele proveu. Então, esse é o momento da maturidade. De gerar espiritualidade. De criar as condições para que mais e mais pessoas consigam chegar nesse estágio de estar o tempo todo. É claro que isso é um esforço. A gente não consegue o tempo todo. Só quem é constante são os manifestantes divinos. Era Abdu'l-Bahá, era Shoghi Effendi. A gente, claro, a gente está numa condição que estamos começando a entender qual é o nosso papel, qual é a nossa atitude e qual a responsabilidade que a gente tem em cada pensamento, em cada maneira de reagir diante de situações. Diante das situações, como eu ajo? O que eu ajo tem a ver com as aspirações mais profundas do meu coração ou tem a ver com a minha necessidade de, que isso, tu me defender? Claro que a gente não é bobo, mas a gente tem que saber o que é que está agindo dentro de nós, quais as forças que agem dentro de nós. Isso é a maturação. Isso é o período de começar a entender o que é construir a espiritualidade. Então, esse é o nosso grande desafio hoje. Não é para os outros, é para a gente. E se nós queremos participar desse tempo de uma forma em que nós estamos fazendo jus ao que nos foi colocado como objetivo por estar aqui, nós temos que assumir essa responsabilidade. Porque Bahá'u'lláh diz que se fosse por apenas uma palavra dessa potência, poderia fazer com que toda a humanidade caminhasse na direção da construção do reino de Deus na Terra. Mas que, em sinal de graça e generosidade de Deus, ele não faria. E só de Prasadek ele senta uma coisa que ele diz que é um princípio do respeito ao livre-arbítrio. De que forma que seria distinguido, o próprio Bahá'u'lláh diz, de que forma poderia ser distinguido, Abdu'l-Bahá, de que forma seria distinguido as pessoas se de repente chegasse alguém do céu, se chegasse com grandes estrondos e fizesse todo mundo sair dos túmulos e saísse. Qual o papel de cada um? Quem é quem? O método de Deus é outro. O método de Deus é fazer com que cada um, pelo esforço próprio, consiga ouvir aquela, distinguir numa palavra sagrada o que existe da potência de Deus nessa palavra sagrada. E sentir no coração. Opa! E vai de novo. E aquilo vai crescendo. E vai mais um pouco. E vai crescendo. E que o Sr. Peter Kahn fala que esse poder que vai despertando, né, de uma certa forma, ele tem um princípio da interação criativa. Quer dizer, quanto mais eu faço, mais eu vou adquirindo força. Opa, peraí, eu estou me transformando. Não é? Então, esse momento de que cada um tem que fazer o seu próprio esforço, não ficar esperando porque que eles simplesmente venham e mostrem-se para todo mundo, mas a história do Baba é bem interessante em relação a isso. Né? Porque as pessoas chegaram até ele pelo esforço, pelo preparo. Eles foram preparados para poder chegar. Sabe? Agora, é claro que tem o chamado de Bahá'u'lláh.
todos nós, sabe, de uma certa forma, ele nos guiou até ele. E a gente se esforçou um pouco para tentar ouvir, para tentar sentir. E a gente caminhou na direção dele. E é assim, esse é o método. Esse é o método de Deus. Esse é o método de fazer com que esse processo de organização dessas forças faça-nos transformarmos. Porque o próprio Baha'u'lláh diz que o fato de nós tentarmos conhecermos a nós mesmos, como nós funcionamos, como nós entendemos o mundo, como a gente interpreta as escrituras, como a gente interage com o outro, na comunidade, dentro de todo esse conjunto de interações, faz com que nós não entendamos que nós somos, como nós somos, qual o objetivo que nós temos, qual é o nosso papel. E dentro disso tudo, a gente conhecendo a nós mesmos, nós vamos conhecer a Deus. Então todo esse processo é isso, pessoal. Sabe? Essa a ideia central de espiritualizar é algo que está permanente na nossa vida agora. Como nós vamos entrar num processo de transformação permanente? Aliás, Baha'u'lláh diz que nós fomos criados e, por sermos criados como seres humanos, nós somos condenados a evoluir para sempre, na eternidade. Então, nós temos que nos abrirmos para nos transformarmos, para estar permanentemente alargando os horizontes, para estar permanentemente incorporando novas medidas de entendimento a respeito de toda a nossa percepção de nós mesmos, de como nós agimos e de como nós vamos colocarmos à disposição a nós mesmos, dentro de um plano sagrado, de um plano divino de construção de uma outra civilização. A gente sabe que, em palavras, é bonito, é lindo, é maravilhoso o que nos espera. E a gente sabe também que estar ali, no dia a dia, com as pessoas e com nós mesmos, e que nós, às vezes, na noite, a ansiedade, o medo, a raiva de algumas coisas que acontecem, quer dizer, nós todos temos instintos básicos, nós temos emoções básicas, nós temos relações que ainda mexem muito com o nosso equilíbrio, né? Mas para isso nós temos todo um conjunto de aconselhamentos de como e de como a gente está perguntando como alinhar a ciência, a fé para transformar a causa do desequilíbrio e ter uma visão positiva da vida para a humanidade. É assim, pessoal. Então, nós temos que aprender a lidarmos com nós mesmos. Todos nós herdamos toda uma estrutura, pessoal, que foi montada por uma humanidade que tem centenas de milhares de anos. E a forma como nós funcionamos, aliás, a forma como nos ensinaram a dizer que como a gente funciona, ainda é muito superficial. Então, coloca mente, cérebro, corpo, sabe? Nós funcionamos espírito, quer dizer, nós funcionamos com tudo junto, pessoal. Sabe? Não existe isso é uma separação só para entender intelectualmente. Mas, para a gente poder caminhar na direção de entender como é que a gente funciona, a gente vê que isso é uma característica da maturidade, é como a gente percebe a si, percebe o outro e age mais ponderadamente. Não é mais no ímpeto, não é mais só porque eu ouvi dizer, ou porque eu quero mostrar que eu sou diferente, ou porque eu quero mostrar que eu sou, vocês não, sabe? Para poder se distinguir, precisa ter a negação, precisa criar sentidos opostos, a gente passar a ter um equilíbrio. Ciência e religião são dois aspectos da manifestação da expressão humana. A gente precisa conhecer a estrutura da qual nós funcionamos e a gente precisa conhecer também, sabe, as forças
que nos orientam, que nos municiam. Sabe? Isso é ciência e religião. As forças que nos municiam hoje, sabe, que nos orientam, é as palavras sagradas de todas as religiões. Mas aquelas que hoje estão adequadas para despertar o pensamento e a ação para o que é necessário hoje fazer, são as escrituras Baha'is. O Baha'u'lláh mudaram completamente o conceito de Deus. A forma como nos relacionamos com Deus. Mudou completamente a forma como nós entendemos religião e ciência. Mudou a forma como nos entendemos como seres humanos. E mudou a forma como entendíamos fazer sociedade. Tudo mudou. Então, nós precisamos a ciência para poder criar a tecnologia ou os meios para o bem-estar humano, e nós precisamos de toda essa força que nos orienta para a gente poder entender como é que a gente equilibra, sabe, as formas de tecnologia e de governança, mas orientada por essa visão de que nós funcionamos assim. Nós somos criados, nós vivemos dentro de um sistema natural que é movido por Deus, pelas forças divinas. Então, pessoal, o que de fato nós estamos criando para nós mesmos é algo que, de uma certa forma, tem todo o impulso que veio, sabe, veio do sagrado, veio de seres, sabe? E, além disso, uma das grandes contribuições que o Bab e Baha'u'lláh fizeram para a história da religião é que eles reconfiguraram a maneira como nós entendemos como Deus age. Que Deus não é aquele lá, sabe? Ele age assim. Ele age no absoluto, que nós não entendemos, age no aqueles mundo que revelam o que a gente não entendia, sabe? Aqueles que revelam o plano de Deus, que são todos os manifestantes divinos, a gente não sabia como é que isso se dava, cada um achava que o seu era único. Paulo diz, olha, todos fazem parte de um outro tipo de criação. Não são os seres humanos comuns. E aqui está nós. E o que une tudo, o Espírito Santo. Então, pessoal, houve uma revolução na maneira como se pensa religião, ciência, a estrutura do mundo. Tudo foi revolucionado. Nós estamos ainda por compreender. Nós estamos ainda, sabe, tentando entender como é que nós nos comportamos diante disso tudo. A estrutura administrativa para poder organizar isso, né, está sendo construída. Toda a humanidade está caminhando. E, por outro lado, nós estamos passando por grandes provações, por grandes testes. Então, a ideia, pessoal, é compreender que momento da humanidade, da história da humanidade nós estamos vivendo. A base é essa, pessoal. Sabe? Essa é a base. E construção de espiritualidade é reconhecer que em nós temos que tomar cuidado. Existe algo em nós, sabe, que não nos pertence, que é a criação de Deus. Como é que a gente age para interagir toda essa estrutura com essa sutileza que existe em nós e que é a fonte de toda a vida, que é a fonte de toda a organização da existência? Como é que a gente faz isso? Isso é espiritualidade. Isso é construir relações, entendimentos e interações que vão levar à transformação da humanidade. Estamos por entender. Estamos começando a entender. Nós estamos começando a absorver o conhecimento de como é que a gente pode participar da construção disso. Porque, como ele disse, é uma graça que nos é concedida. Que a vitória viria através de cada um de nós. Então, é uma graça. E generosidade, porque no ato de nós participarmos disso, nós vamos ser transformados. E uma transformação não é assim. A gente avança, cai e leva anos. A transformação humana é muito na idade da maturidade, sabe? A consciência, sabe? De que as coisas não é assim, sabe? É esforço em muitas coisas. E esse somos nós. Estamos participando de um processo
em que a gente não pode se impressionar com o externo e com toda essa coisa que está aí, e temos que caminhar na direção de entender que nós estamos vivendo um grande período de transição. Muito obrigado pela participação.